Crescimento. Deus quer ter sua glória e virtude manifestada através de um povo santo, do qual Jesus é o Rei. O ajuntamento desses santos, denominado como igreja, é vivo, dinâmico e fértil. Ele cresce, aumenta, expande. Assim como toda a criação é frutífera, o Senhor espera que sua igreja produza frutos. A palavra mostra que esse crescimento passa por três esferas: a divina, a pessoal e a coletiva. Obviamente, elas não funcionam isoladamente, não são separáveis, mas denominá-las assim nos ajuda a entender melhor e praticar. Antes de tudo, temos que lembrar que Deus é o mantenedor do crescimento do seu povo. Vejamos alguns textos. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim vemos que Deus não está reformando sua igreja, restaurando, Ele está edificando. Ele mesmo é o arquiteto e construtor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Existe um outro aspecto quanto ao crescimento do corpo, que se trata da nossa contribuição pessoal. Pedro recomenda muita diligência para associar com vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente o que queremos, uma lista muito boa que evidencia uma atitude pessoal que não nos permite serem frutíferos. A oração em línguas traz edificação pessoal. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra alimenta, edifica, traz crescimento. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ela vos seja dado o crescimento para a salvação. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar, e dar a herança entre todos os que são santificados. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Assim vimos o aspecto do crescimento pessoal através de uma atitude, de oração em línguas e da palavra. Existe outro aspecto do crescimento da igreja que é o coletivo. Existe uma estrutura que procede de Deus. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui vemos conceitos importantes como a comparação a um corpo, Jesus como a cabeça e o corpo formado por vínculos que provém crescimento. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Os 5 ministérios dados à igreja para edificação, para ajustar o corpo, onde cada um dá a sua justa cooperação, e em amor esse corpo aumenta e cresce. Efésios 2:20 fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui a ilustração agora é de um edifício para a habitação de Deus. Ainda nessa esfera coletiva, vemos que os dons espirituais estão à disposição da edificação da igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. A atitude coletiva, unânime, coordenada desse corpo também contribui para o crescimento. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, cresciam em número. Finalmente, podemos concluir que Deus dá o crescimento, através de pessoas piedosas, vinculadas e sujeitas. Crescimento divino, pessoal e coletivo, tudo para salgar e iluminar essa terra.